Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 123. Vamos estudar o quarto cântico da peregrinação, período em que Davi agora ele é perseguido pelo seu filho Absalão. Essa perseguição dura por cerca de quase 5 anos na vida de Davi, na sua velhice. Um salmo muito oportuno para as nossas vidas. Nós possamos aprender a levantar os nossos olhos a Deus no momento das aflições e das dificuldades. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por esta noite, por estarmos reunidos em Teu nome, podemos abrir Tua palavra, lê-la, e nesta hora que vamos meditar, que a Tua palavra venha fortalecer nossa fé, nosso coração, para, ó Deus, andarmos nos Teus caminhos. E não venhamos, ó Deus, a desviar nossa vida, nossa mente, os nossos olhos de Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, traga sempre a santa iluminação a cada coração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, neste salmo, nós vemos que Davi expressa sua total dependência a Deus. Ele sente a opressão, sente um desprezo. Por quê? Porque o filho dele está o perseguindo. O exército de Davi está perseguindo. O exército de Davi se amotinou com seu filho. E aí a pergunta é, no meio da sua aflição, o que você faz? Você deixa de orar? Eu já tive muitas pessoas que chegaram a falar para mim, pastor, eu não consigo nem orar, estou sem forças até para orar. E essa não deve ser a expressão do cristão. A expressão do cristão é buscar a Deus humildemente, suplicar ao Senhor no meio da sua dor, no meio da sua dificuldade. É aí que a nossa fé se fortalece, é olhar para Deus, não tirar os olhos do Senhor. Andar com Deus não é eliminar problemas, andar com Deus é ter um refúgio secreto e poderoso no meio da aflição, no meio do desprezo, no meio da nossa dificuldade. Queridos irmãos, Deus não nos poupará de atravessarmos lutas, vales, batalhas. Ele não nos poupará disso, mas Ele nos fortalecerá no meio das nossas lutas, amém? E no meio das nossas lutas nós precisamos olhar para o Senhor, buscar a Deus. Então este salmo ele está justamente dizendo assim, a ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Então é olhar para Deus em todos os momentos, nas dificuldades ainda mais. O verdadeiro discipulado do cristão se dá aí, na aflição. É na aflição que somos discipulados. É na aflição que o nosso caráter é moldado. É na aflição que a nossa fé é fortalecida. É na aflição que nos humilhamos verdadeiramente diante de Deus e Deus nos abençoa. Ah, queridos irmãos, ao longo desses mais de 25 anos de ministério pastoral aqui na comunidade batista, eu já vi muitas pessoas vindo buscar a Deus no meio das dificuldades, recebendo a bênção e depois abandonando o Senhor. Nós não podemos abandonar a Deus em nenhum momento. Nós precisamos entender que nós precisamos olhar para Deus independentemente das circunstâncias. A ti que habita nos céus, olha para nós, amém? A ti que habita nos céus, eu olho e eu sei
que o Senhor está atento, Deus está atento, mesmo quando eu não consigo ver, Ele está atento, Ele está cuidando, e Ele cuidará de nós em todos os momentos. Então, querido irmão, aprenda a depender de Deus, amém? Dependa do Senhor. Não dependa da sua força, não dependa da sua conta bancária, não dependa do seu trabalho, não dependa da sua previdência, não dependa do governo, dependa de Deus, totalmente do Senhor. Não vai ser garantia de que você não vai ter dificuldade. Davi está na velhice, sendo perseguido pelo filho, foi enxotado do seu palácio, o seu exército se amotinou contra ele, mas ele continua dependendo de Deus, amém? É um salmo maravilhoso, né, queridos irmãos? Às vezes a gente fala assim, são só 4 versos, o que a gente pode tirar disso? Muitas lições, muitas lições. A segunda lição que nós precisamos ter é aprender a não deixar de ter a postura de servo. Olha o que diz o verso 2, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Querido irmão, o melhor local, o local mais alto que eu e você podemos estar na vida cristã é aos pés de Cristo Jesus. Nunca esqueça disso, amém? Sempre aos pés de Cristo Jesus. Por isso que a oração não é a opção, a oração é o modo de vida do cristão. É o modo de vida do cristão, é orar. É orar sem cessar. Orar continuamente, reconhecer que o nosso Deus é soberano e que nós dependemos dEle, da mão do Senhor. O Senhor fará a justiça por nós, o Senhor nos guardará, o Senhor nos abençoará, e se o Senhor quiser, Ele nos livrará também. Amém? Os irmãos sabem, nós lá na nossa casa, a minha mãe, acometida de uma neuropatia terrível, de dores, perdeu a sua mobilidade, mas ela não deixou de ser uma serva de Deus. Soraya conta, o ano passado, ela foi para a UTI 4 vezes, e numa dessas internações, a Soraya foi passar a noite com a minha mãe na UTI. E aí, de repente, ela olha e ela fica vendo a minha mãe falando alguma coisa, balbuciando. A Soraya levantou, foi lá, colocou o ouvido bem pertinho para ver o que a minha mãe estava falando. E a minha mãe estava falando assim: Senhor, guarda a minha família, guarda os meus filhos, guarda os meus netos, guarda a tua igreja e o teu povo que está nela. Querido irmão e querida irmã, orar não é opção, deve ser o nosso estilo de vida. Para de reclamar, que dos nossos lábios saiam súplicas a Deus. É Deus quem muda e mudará a história. Não somos nós, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. É o Senhor que fará isso. Lembrando dos grandes avivalistas, John Wesley, conta-se a história de que ele fazia somente uma oração todos os dias: faz de novo, Senhor, o que fizeste no passado. Lembrando de
todo o movimento que foi criado em torno deste homem. Faz de novo o que tu fizeste. E o que Deus fez? Ele derramou o Espírito dele. E pessoas foram salvas, curadas e transformadas. Às vezes, queridos irmãos, nós estamos atravessando um vale terrível, é porque nós não estamos aprendendo a escola da humildade, do serviço, de sermos servos totalmente dependentes de Deus. Às vezes nós precisamos ficar aí sendo reprovados, porque nós ainda não estamos olhando para Deus, confiando em Deus, orando ao Senhor, tenha compaixão de nós. Amém? Você está orando pelo Brasil? Pedindo para Deus, Deus, tenha compaixão do nosso país. Tenha compaixão desta nação. Oremos sem cessar. Terceira lição que esse texto nos diz, ele diz, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. Presta atenção nessa expressão, saturados de tanto desprezo. Às vezes você se sente esquecido, abandonado. Não acredite no inimigo de nossas vidas, amém? Não creia nisso. Confie no Senhor. Continue clamando a Ele, buscando a Ele. Charles Spurgeon fala, nenhum coração está preparado para a graça enquanto não clamar, tem misericórdia de mim, Senhor. O verdadeiro discipulado deve produzir em mim e em você o reconhecimento de que de que precisamos do derramar de Deus em nossas vidas. Eu preciso do derramar de Deus. A humildade, queridos irmãos, é a finalidade, é o fim da vida cristã, é o fim do discipulado, a humildade, sermos humildes. E nós só seremos humildes se nós aprendermos a orar e clamar a Deus. A última lição, queridos irmãos, a nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Ué, terminou assim o salmo, pastor? E agora? Terminou como? O salmista diz para nós, ele não está negando a dor, vida cristã não é negação de dor, vida cristã não é acreditar que não vai ter problema, mas vida cristã é reconhecer que Deus está no controle. Aprenda comigo uma lição hoje à noite. Nada na sua vida depende da sua fé. Nada. Nem na minha, nem na sua. Tudo depende de Deus. Fala comigo, tudo depende de Deus. Por isso que Jesus falou, se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que não depende de você ter muita fé, é pouca, mas você precisa crer. Crer e confiar. Ao aprender a crer, confiar, a tua alma encontrará descanso. Descanso para a tua alma, descanso para o teu viver. Querido, não tema a dor, não tema a aflição, não tema a dificuldade. Esse final de semana eu fui muito impactado com um missionário Abdullah. Eu e você não somos capazes de entender a profundidade do sofrimento deste homem. A profundidade do sofrimento da perseguição que este homem passa. Eu e você não somos capazes de compreender o que significa o abandono, a rejeição e a perseguição que ele sofre. No domingo pela manhã ele mostrou as marcas
que ele foi atacado dentro de um shopping, há menos de 15 dias. Mas o que ele aprendeu está no Salmo 123. A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Amém, irmãos? O verdadeiro cristão não está aqui para revidar a injustiça que sofre, não está aqui para lutar pela justiça deste mundo, mas estar aqui para confiar na justiça de Deus. Amém? A justiça de Deus, diante do tribunal de Deus, eu e você estaremos lá. Que sejamos aprovados por meio do sangue de Cristo Jesus. Que vivamos para o Senhor Jesus. O Salmo 23, então, para mim e para você, é o desafio de viver uma jornada de fé marcada por total dependência, em verdadeira submissão, em perseverança e principalmente em súplica a Deus. O verdadeiro discípulo não anda com os olhos voltados para si. Ele anda com os teus olhos voltados para o trono da graça de Deus. Ele reconhece que ele tem o privilégio de servir a Deus. Eu e você temos esse privilégio. Nós precisamos aprender a reconhecer que nós podemos suplicar a Deus no trono da graça dEle. E mesmo se enfrentarmos o escárnio, a luta, as dificuldades, mantenhamos nossos olhos em Deus. Só há uma paz neste mundo. O nome da nossa paz é Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Só há um descanso para a nossa alma, Jesus Cristo. O Salmo 123 nos diz que, mesmo se na velhice tudo vier a desmoronar, não for tudo aquilo que nós planejamos, não for tudo aquilo que nós tenhamos a expectativa de que vamos terminar uma velhice com toda tranquilidade e paz, não importa. Aquele que está no trono do universo continua reinando, continuará reinando. Por isso eu e você não vamos tirar os nossos olhos do Senhor. Vamos continuar confiando nele. E vamos orar nesta noite. Se levanta junto comigo. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Feche os teus olhos. Faz a sua oração neste momento. Peça a Deus. Deus, tem compaixão de nós. Santo Deus, eterno Pai, nesta hora, Pai Celeste, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender que os nossos olhos e a nossa vida não pode se desviar do Teu trono de graça. Abre o nosso entendimento de que a nossa paz está no Teu Filho, Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento, fortalece a nossa fé para vivermos uma vida de oração verdadeira, profunda com o Senhor. Tira de nós, ó Deus, essa sede de triunfalismos e nos coloca, ó Deus, o santo contentamento espiritual. O santo contentamento que nos leva a nos satisfazer plenamente em Cristo Jesus. Que nós podemos ter livre acesso por meio da graça. Nos leva nesta noite, ó Deus, a aprender a descansar a mente, o coração, as nossas vidas, as nossas famílias no Senhor.
Reveste-nos com teu Espírito. Fortalece-nos com a tua graça. Derrama sobre nós a tua paz. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.